Vou avançar aqui para o livro de 1 Coríntios. No capítulo 6. O verso 20 diz que, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós temos que entender aqui também que glorificar a Deus no nosso corpo quer dizer o quê? Que nós, se voltarmos aqui, não sou eu que digo, é a palavra que diz, se voltarmos um verso para cima, aqui no 19 diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, se Ele nos comprou, se o corpo já não é nosso, se a vida já não é nossa, mas ainda assim queremos ter o controle de tudo isso, né? Deus, está bem, o Senhor fez o sacrifício, eu até acredito, Deus. Só que deixa aqui para mim, meu problema cuido eu, a minha vida cuido eu. E se olharmos aqui para a palavra, não é exatamente isso que a palavra nos diz. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, devemos cuidar dele, cuidar dessa habitação do Espírito Santo e entregarmos tudo para a honra e glória de Deus, que já comprou e já pagou o preço lá naquela cruz. Então a nossa vida, o nosso corpo, o nosso dia a dia, os nossos problemas, as nossas bênçãos, são dele. É tudo para a honra e glória dele. Se tem um problema, se tem uma dificuldade, se tem uma doença, se tem algo que está te incomodando, a palavra diz, vinde a mim, aqueles que estáis cansados e oprimidos, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu vos aliviarei. A palavra nos promete tudo isso. Então, se ele comprou, se ele pagou, entrega para ele, deixa com que ele resolva. Amém? Claro que fazemos a nossa parte com ordem e decência, como diz a palavra, mas não sou eu que vou resolver o meu problema, não sou eu que vou direcionar onde eu quero, onde eu não quero ir. A partir do momento que entregamos na mão de Deus, é Ele que tem o controle, é Ele que tem a direção. Entregando tudo que foi comprado naquela cruz, entregando a Ele a direção, guardando a nossa fé. E vou voltar um pouquinho também lá no Antigo Testamento, aos profetas, Ezequiel 18, 21, Ezequiel 33, 9, 11. A palavra vai nos dizer que aqueles que se converterem dos seus maus caminhos obterão a salvação. Aqueles que deixarem para trás as suas práticas, que tornarem-se novas criaturas. A palavra que nos diz e usa é exatamente essa palavra, se converter. É 17. Ezequiel. É 18, perdão. Eu falei 17, mas é 18. Então, perdão. É Ezequiel 18, 21. E 33, 9 a 11. A palavra aqui usa exatamente essa expressão, se converter dos seus maus caminhos. E o que vem a ser essa palavra converter? Que muitos usam, né? Aí hoje no vocabulário crente, no vocabulário gospel, a gente usa, tem que se converter, tem que isso, tem que aquilo. Tudo bem, mas a gente entende o real sentido da palavra converter? Converter não é simplesmente você está andando numa direção, tem uma pedra no teu caminho, você vai levantar o pé, ou você vai dar um passo para a direita, um passo para a esquerda. Converter é sair do caminho, sair da direção, é virar aquilo, mudar totalmente a direção da onde estava seguindo. Então, se hoje eu tenho um tipo de prática, um hábito de vida, o que a palavra quer nos dizer aqui com converter é justamente deixar para trás essas velhas práticas, deixar para trás isso, para que assim eu possa me tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, andar em novos caminhos. Voltando para o livro de Romanos, no capítulo 10. Quero usar mais alguns versos aqui para
entender como recebemos essa salvação, como convertemos os nossos caminhos, como mudamos de direção. Romanos capítulo 10, no verso 9 a 15. Como podemos receber essa salvação? O verso 9 nos diz aqui: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão famosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então aqui temos mais algumas direções de como receberemos essa salvação. Se com a nossa boca confessarmos, se crermos de todo o coração que Cristo é o nosso Senhor, que morreu na cruz, que pagou os nossos pecados, que ressuscitou e virá para buscar os seus justos, teremos sim a salvação do Senhor. Temos que fazer atenção também que uma vez que estamos salvos, irmãos, não é simplesmente: Senhor Jesus, entreguei a minha vida para Ti, eu creio que o Senhor morreu, ressuscitou, eu confesso com a minha boca que o Senhor é o meu Senhor e pronto, está tudo feito. Há quem diga que... Há quem discuta, na verdade, a respeito disso, quem levante questões a respeito disso, não é o meu intuito. Salvação se perde, salvação não se perde, enfim, é uma questão para um outro momento. Mas o fato é que, uma vez que entregamos a nossa vida para Jesus, que temos um encontro com Ele, que temos a experiência com Ele, quero usar um exemplo aqui para vocês que talvez fique um pouquinho mais claro. É difícil usar um exemplo aqui de casa, mas eu vou tentar. Talvez se a gente chegasse num espaço físico todos juntos, seria mais claro o exemplo. Mas se eu digo para vocês que eu cheguei atrasado em casa, cheguei atrasado aqui na reunião, porque eu estava atrasado em casa, porque no caminho do trabalho para casa, eu fui atingido por um ônibus, cruzei o sinal, fui atingido por um ônibus, meu carro capotou 3 vezes e então eu me atrasei. Eu tive que levantar, eu tive que limpar só a sujeira que ficou do carro e tive que vir a pé e me atrasei. Seria fácil de acreditar nisso? Seria simples? Não muito, eu acredito, para a maioria. Porque um acidente entre um pequeno carro, entre um ônibus, que o carro capota várias vezes e eu não ia simplesmente me levantar, sair andando, chegar em casa e aqui participar com vocês com 15 ou 20 minutos de atraso, né? Seria um pouquinho difícil de crer nisso se eu chegasse aqui contando isso. Então, uma vez, meus irmãos, que eu digo para vocês que eu encontrei a Cristo, que eu entreguei a minha vida, que eu tenho uma experiência com Ele, é difícil eu chegar aqui e contar para vocês e vocês acreditarem que a minha vida de hoje para frente vai ser a mesma de ontem. Porque o encontro com Ele, o encontro com Jesus, essa salvação do qual falamos, a partir do momento em que entregamos a vida, que nos convertemos dos maus caminhos, que entendemos o propósito dele, o preço que ele pagou por nós naquela cruz, é difícil com que a nossa vida hoje seja a mesma de ontem. É difícil de crer, porque
Uma vez que recebemos o Senhor Jesus, uma vez que recebemos o Espírito Santo, o Espírito nos constrange, o Espírito nos faz nos deixa constrangidos com o pecado. Não conseguimos ter as mesmas práticas, entende? Não conseguimos viver a vida da mesma forma de antes de encontrar a Deus. E uma vez que conhecemos a Deus, uma vez que conhecemos esse Jesus, que nos entregamos a Ele, e depois de termos conhecido a Sua palavra, voltamos a pecar, voltamos voluntariamente a cometer aqueles mesmos erros que tínhamos por hábito cometer, porque uma coisa é, eu estou no meu dia a dia e às vezes tenho impulsos como homem, como humano, como todos temos, fazemos algo que desagrada a Deus, somos pecadores, como vimos aqui, e não somos perfeitos, fazemos algo que desagrada a Deus e na hora nos damos conta, o Espírito nos repreende, nos constrangimos e pedimos perdão a Deus. Mas, em contrapartida, há pecados que estamos habituados a praticar. E depois de aceitarmos Jesus, cada vez que voltamos nesses pecados, nessas práticas, cada vez que voltamos a fazer aquilo que desagrada a Deus com consciência, sabendo que é errado, a cada vez que fazemos isso, olhamos para a cruz e anulamos aquele sacrifício. A cada vez que fazemos isso, fazemos com que aquilo não tenha valido a pena. Porque o Senhor Jesus, Ele morreu para nos salvar e para nos limpar desses pecados. Quer dizer o quê? A cada dia que eu vivo, eu tenho que agradecer a Ele pelo sacrifício, reconhecer isso e tentar ser o mais correto que eu posso, para que aquele sacrifício tenha valido a pena por mim e por você. Para que eu continue, tem mais um ponto que eu quero falar a respeito da salvação, que eu quero falar a respeito de conhecer e de entrar no reino dos céus. Nesse ponto, eu vou voltar para o livro de João, lá no capítulo 3. João capítulo 3. Então aqui nós entendemos que somos pecadores, entendemos que somos filhos de Deus, que estamos afastados dele, que Jesus veio, pagou esse preço. Através dele podemos nos achegar a Deus, ele nos fez o caminho, ele nos abriu o caminho. Entendemos que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, confessar ao Senhor Jesus com a nossa boca, crermos de todo o coração que Ele morreu, ressuscitou e pagou os nossos pecados. Só que tem uma outra passagem aqui na Bíblia que nos diz aqui Jesus ele fala com um fariseu que era conhecedor da lei, que era um mestre, que era um doutor da lei, conhecia, ensinava, e não podia entender as coisas que vinham de Jesus. João capítulo 3 vai nos falar a respeito de Nicodemos. Não sei se todos conhecem, se todos não conhecem ou não a história. Eu recomendo que leiam toda a história. Vou deixar aqui, bom, a Dani já colocou aqui João 3. Eu vou começar do verso 1. Mas assim, resumindo, ele conhecia muito a lei de Deus, ele ensinava, ele falava a respeito dos profetas, porém, como um fariseu, ele conhecia somente a lei. Ele não sabia exatamente quem era Jesus. Quando Jesus apareceu na história, ficou um pouco confuso para ele tudo aquilo que estava acontecendo naquele cenário. Jesus andando pela cidade, Jesus fazendo milagre, curando, e ele ensinava outra coisa, ele ensinava que a gente tinha que agradar a Deus, ele ensinava que a gente tinha que estar no caminho de Deus, mas segundo a lei de Moisés, segundo os livros dos profetas. E até então,
Ele não sabia exatamente quem era Jesus, como todos os outros fariseus. Mas vendo todas aquelas maravilhas que Jesus fazia, aquilo despertou a curiosidade em Nicodemos, e Nicodemos queria muito saber quem era, queria muito conversar com Jesus ali para ter uma explicação daquilo, de tudo que estava acontecendo, porque para ele não era normal e, segundo todas as leis com que ele ensinava, era um pouco estranho. Começando no verso 1. A palavra nos diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse. Então, eu quero chamar a atenção aqui para o de noite ele foi ter com Jesus. Ele não foi no meio de um culto chamar Jesus ali, vem aqui explicar isso que está acontecendo. Ele não chamou no meio da praça, ele não chamou entre todos os outros seus alunos. Ele foi à noite, sozinho, sem com que ninguém soubesse, porque aquilo para eles era um escândalo. E ele perguntou: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Até aqui. Como é isso? O nascer de novo. Como é isso? Se um homem que conhecia toda a lei, conhecia toda a Torá, conhecia todas as escrituras e ensinava, por que ele não podia entender isso? Como isso era difícil para o seu entendimento? Jesus tentava explicar e ele não entendia, mas essas são as palavras de Jesus a nós, que nós temos que nascer de novo, para que possamos ver o reino dos céus. E, logicamente, não é da maneira com que Nicodemos achava, que deveríamos voltar ao ventre da mãe e tudo. Mas não. Isso volta às referências que já utilizamos. A convertermos dos nossos maus caminhos, a confessar ao Senhor Jesus, a ter um encontro com Ele. Depois disso, tudo novo se fez. Nova criatura é. A partir deste novo nascimento, você vai fazer tudo diferente. Você vai plantar diferente para colher diferente daqui para frente. Isso é o que a palavra nos quer dizer. E eu vou voltar mais uns livros aqui para Marcos, no capítulo 16, verso 14 e 18. Isso também vai nos falar um pouquinho a respeito do nascer de novo. Jesus ele nos diz que devemos nascer de novo para que possamos ver o reino dos céus. Jesus ele diz a Nicodemos que temos que nascer da água e do Espírito. Temos que nascer de novo nele, temos que nos entregar a ele para que ele coloque o Espírito Santo em nós. E como isso se dá? Marcos 16, no verso 14... Eu vou ler do 14 ao 18, para a gente contextualizar aqui. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então, depois de já ter ressuscitado, Jesus falou aos discípulos antes de subir aos céus, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados.
Essa é a promessa do Senhor Jesus para nós, para aqueles que crerem e forem batizados, serão salvos. Que é isso? Que negócio é esse de serem batizados? O que está acontecendo aqui agora? Tem mais alguma coisa a respeito da salvação que o Senhor Jesus nos diz. Porque para aqueles que nascem de novo, devem nascer da água e do Espírito. Aquele que entrega a sua vida a Jesus, aquele com que Jesus faz parte da sua caminhada, ele é feito novo. Tudo que é velho foi deixado para trás. Tudo aquilo que era velha prática, velha criatura, aquilo deve ser morto, deve ser enterrado, deve ser deixado para trás e não ser lembrado. E aqui ele nos diz que aquele que crer e for batizado. O batismo aqui, nesse contexto, ele nos simboliza exatamente isso. É a morte do velho homem, é o enterro da criatura antiga, é você deixar para trás, é você descer as águas em um símbolo de sepultar mesmo nas águas aquela velha criatura, para que quando você renasça, para que quando você suba das águas, você seja batizado e ali você seja uma nova criatura, nascida da água e do Espírito. E como é que isso se dá? Quem pode, quem não pode fazer? Quem pode, quem não pode ser batizado? Né? Como podemos fazer isso? Como podemos nascer de novo? Se já cremos no Senhor Jesus, confessamos com a nossa boca, cremos que Ele morreu e ressuscitou e virá nos buscar, nos arrependemos dos nossos pecados. Como podemos... Sem problemas. Acho que a pessoa não está nem lendo. Não, a pessoa não está nem lendo. É a última referência? É, 8, 26, 39. Que é o batismo, por final. É. Vai, só. Amém. Amém. Então, como podemos nascer de novo? Como podemos ter essa salvação? Como podemos aceder a esse batismo? Quem pode, quem não pode? O que podemos fazer, o que não podemos fazer para que sejamos batizados? E assim possamos nascer da água e do Espírito. Quero passar para Atos, o livro de Atos, no capítulo 8, no verso 26. Essa passagem aqui vai nos falar de Filipe, enquanto o Espírito falou com ele para ele ir até um caminho e orientar a quem estava tentando ler e compreender a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui o texto para que a gente possa entender melhor. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir, a sentar-se junto a ele. E a passagem da escritura que ele estava lendo era esta:
Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada? Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Isso, lógico que não está escrito aqui, mas eu gosto de pensar dessa forma, que nessa altura Filipe entrou na carruagem do eunuco, explicou tudo o que ele estava perguntando ali e fez basicamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Explicou para ele quem era Jesus, o que ele veio fazer, do que ele deveria ser salvo, por que ele deveria se arrepender. Basicamente, este plano de salvação que Deus tem desde o princípio para nós. Verso 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe então respondeu: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Com certeza, já com uma vida a ser totalmente diferente dali para frente, a fazer coisas diferentes, a ter práticas diferentes, porque ele escutou de Jesus, ele creu de todo o seu coração que Jesus tinha sido morto, que tinha ressuscitado, confessou-o com a sua boca, entendeu tudo o que Felipe tinha explicado. E aqui nós não somos diferentes, nós estamos na mesma condição, porque ali Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. E aqui nós estamos na mesma condição. Confesse o Senhor Jesus com a tua boca, creia com todo o teu coração, entregue a sua vida, converta-se dos seus maus caminhos. Porque o preço ele já pagou. Enterre a velha criatura. Nasça de novo da água e do Espírito. E assim teremos acesso ao reino dos céus, a nossa vida eterna, ao lado do nosso Pai. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar livre esse tempo aqui. Eu sei que talvez alguns não queiram publicamente, apesar disso ser importante, mas se você ainda, alguém aqui entre vós, ainda não fez essa oração publicamente e tem essa vontade e quer ter o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, quer entregar a sua vida a Ele, entendeu essa mensagem, entendeu o que Jesus fez na cruz por ti, quer converter dos seus maus caminhos e nascer de novo. Se alguém quiser fazer essa oração, eu acompanho neste momento nessa oração. Diga agora, ou se não quiser fazer aqui publicamente, procure a pastora Dani, as mulheres que têm mais contato com ela, me procure o irmão Nelo, que eu tenho certeza que também vai poder orientar nisso. É importante confessar isso publicamente, em alta voz, porque o Senhor Jesus, Deus Pai que está no céu, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sonda as nossas intenções, mas o inimigo não conhece. Para que isso fique claro para o inimigo, é importante que você pronuncie com a tua boca, que você confesse o Senhor Jesus Cristo como teu único, suficiente Salvador. Amém? Quero deixar isso para vocês, deixar isso no seu coração hoje. Se alguém quiser,
eu estou disposto a fazer essa oração junto contigo. Se quiser fazer mais tarde, sinta-se à vontade. Amém? Eu deixo a mensagem aqui para que possamos refletir a respeito disso. Que Deus abençoe a todos.